A Lei Federal 14.017/2020, também conhecida como a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor cultural, diante do estado de calamidade pública decretado pela União em função da pandemia do Covid-19. As ações emergenciais previstas na Lei Aldir Blanc atendem aos trabalhadores da cultura, os espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram suas atividades interrompidas por força das medidas de distanciamento social para o controle da pandemia da Covid-19. A lei foi sancionada no dia 29 de junho de 2020 pelo governo federal e teve a sua regulamentação publicada no dia 18 de agosto de 2020, a partir da qual a Prefeitura pode prosseguir com as ações necessárias para a regulamentação da lei no município. Olá, tudo bem? Meu nome é João Ataíde, eu sou formado em Relações Públicas, sou jornalista, professor, pós-graduado em Educomunicação e esse ano completo 21 anos como fotógrafo profissional de inúmeras empresas e veículos de comunicação, algumas delas multinacionais, com experiência internacional por conta das empresas. E como fotógrafo fui premiado no concurso mundial de fotografia, promovido pelas Nações Unidas, pela ONU, sobre metas em desenvolvimento sustentáveis. Isso, como eu falei, foi a ONU Japão, pela Universidade de Tóquio e pela Universidade de Sofia. Bem, eu vim ao mundo para contar a história, e esse projeto se deu por conta de uma linda história, e que fica muito claro que os horizontes estão aí, e as limitações e obstáculos também. Mas que esses obstáculos normalmente são impostos por nós. Sabemos que eles estão aí algumas das vezes, principalmente que a estrada não é igual para todo mundo, mas podemos conseguir chegar no mesmo objetivo. A própria pandemia deixou isso claro. Quantos brasileiros e brasileiras começaram a escrever sua história de uma forma diferente, cheio já de limitações e dificuldades, mesmo assim conseguiram. E essa história do projeto se baseia numa experiência que eu tive, muito interessante. Eu estava na universidade e surgiu o assunto de uma viagem, o destino era a França. E deixei muito claro meu interesse em conhecer o Museu do Louvre. No grupo tinha um garoto fazendo uma primeira leitura, talvez até preconceituosa minha, a gente não deu muita importância para ele. E o assunto continuou. Logo depois eu fui para a cantina. E lá ele chegou. Eu convidei para sentar e ele me perguntou: você só vai destinar um dia para visitar o museu? Disse que realmente achava pouco, mas era uma viagem curta e que um dia daria para conhecer principalmente as principais obras. E ainda bem que eu estava sentado, porque a partir daquele momento tive uma das mais incríveis aulas sobre o museu de toda a minha vida. Em alguns momentos até quis questionar de onde vinha tanta informação, clareza sobre os assuntos, sobre as obras, mas fiquei com medo de ser indelicado e fui deixando e a conversa foi fluindo. Eu sou apaixonado por história, eu só sei que assim, depois de um tempo, a gente já estava contando as coisas, contando as minhas experiências pela Grécia, suas ruínas, o berço da civilização, o berço das Olimpíadas, quanto aquilo realmente é maravilhoso. Falamos sobre a Itália, contei como eu fiquei embasbacado com algumas igrejas, com o próprio Vaticano, a loucura que foi estar perto do Coliseu, imaginar tudo que aconteceu lá. Brinquei, falei assim, eu não li Romeu e Julieta, mas também eu fiz questão de conhecer a casa deles em Verona, ampliando os horizontes, o meu olhar. Falei que talvez seria a minha segunda vez em Veneza, se pudesse voltaria lá inúmeras vezes pela beleza e pela história do lugar. Em todos os momentos ele tinha boas informações, mas voltamos porque seria a minha principal objetivo, o museu. E perguntei quando que você esteve lá pela última vez. E ele falou ontem, eu dei uma passadinha lá. Me explicou que toda essa conversa foi baseada em visitas online que o museu oferece, entre outros locais e museus de visitação do mundo inteiro. E tudo isso me serviu como base e referência para essa nossa história, para esse nosso projeto junto aos alunos do ensino médio das escolas municipais. Esse é o momento de abrir os olhos e os horizontes desses alunos. Promover a fotografia na escola é uma das possibilidades de ampliar o conhecimento de arte visual. A fotografia como arte é relevante e é também uma manifestação de cultura, é uma poética visual contemporânea,
onde as pessoas passam a buscar na sua própria vida uma fonte inesgotável de registros, né? Sempre fotografamos primeiro com o nosso coração, com o nosso olhar e poucas vezes sensibilizamos. Produzir e consumir imagens é uma característica da sociedade atual, principalmente hoje com essa coisa da fotografia mobile. O principal objetivo do projeto é apresentar possibilidades de trabalhar com a fotografia na escola, como parte dos conteúdos de artes visuais, ampliando assim o leque visual dos alunos do ensino médio. Partindo do princípio que, para entender a imagem a ser capturada por uma máquina ou celular, antes é preciso que ela seja capturada pelo olhar do fotógrafo, desvendando assim toda a cultura e história, né? Gerando uma significância muito maior para essas imagens. Eles precisam conhecer o olhar de grandes artistas, de fotógrafos, oferecendo um incentivo para que eles contrastem o que eles entendem, o que eles gostam, com outros tipos de elemento, né? Essa linguagem individual de cada indivíduo é muito peculiar, lembrando da facilidade de obtenção de informações e dando uma maior importância à foto, além de um simples registro da imagem. A relação que ele estabelece com esse recorte do mundo particular deste indivíduo que expressa valores, escolhas e referências. Abordaremos um breve histórico sobre a fotografia. Vai ser abordado também princípios básicos da fotografia, uma oportunidade deles conhecerem o esquema, né, simplificado de como funciona uma câmera fotográfica e a elaboração e organização de atividades práticas, atrelando todas as disciplinas de ensino, talvez principalmente a de história, né? Abordando a história do município, valorizando essa troca, onde os conceitos, né, que foram abordados auxiliam no conhecimento e entretenimento do ato fotográfico, alcançando os objetivos propostos desse nosso projeto. A apresentação da composição fotográfica e suas regras, né, desvendo assim a real linguagem artística da fotografia, onde os elementos da composição foram relacionados com os elementos básicos, né, de comunicação visual. Essa integração arte e tecnologia abre novas possibilidades para o ensino de uma arte, né, tornando assim um importante instrumento de mediação nesse processo de aprendizagem. A arte é indispensável na vida individual e social também. Como com a arte, né, o ser humano desenvolve uma maior fluência, uma maior capacidade de expressão, principalmente na originalidade, né, na capacidade de se comunicar por meio de imagens, criando assim associações para viver e conviver melhor. Dessa forma, seu processo de humanização também fica muito mais aflorado. Utilizar o recurso da fotografia no processo de ensino, de aprendizagem, como muitas das possibilidades de trabalhos pedagógicos existentes. E essa forma de estimular a percepção visual dos alunos, principalmente do ensino médio. A necessidade de qualificar o olhar e ampliar esse olhar seja uma boa razão para que os alunos tornem vítimas desse bombardeio, né, atual que nós somos submetidos. Existe à nossa volta um mundo de imagem. Grande parte das informações que recebemos em nossa sociedade atual é basicamente visual. Veja o processo das redes sociais, somos levados a interpretá-las, né, decifrá-las, em busca de uma melhor compreensão do mundo o tempo todo. Espectadores passivos frequentemente têm por hábito consumir toda e qualquer produção sem questionamento, sem tempo para ter um olhar mais cuidadoso e reflexivo, o qual inclua, né, e considere a imagem como um texto visual compreensivo e, portanto, um importante formato de linguagem considerável. Fotografia sendo utilizada, né, como forma de linguagem realmente. Somos submetidos a imagens possuídas por elas e sequer, né, contamos com elementos para questionar essa trama, nesse entrelamento de processo e submissão. Cabe à escola e à rede municipal a função de capacitar os alunos para que decodifiquem esse excesso de informação e as interprete de uma forma crítica e consciente. O ensino da arte pode contribuir para ampliar o universo expressivo, cognitivo e perceptivo do aluno, explorando sua capacidade de imaginar, de organizar, de representar com certeza o seu cotidiano. As nossas reflexões sobre o que é imagem têm vida própria, com um grande poder de estimular pensamentos, promover movimentos de ideias, com a associação que ela realiza com outras imagens, né? É uma metástase de imagem. O ensino da arte, né, é visto como fonte de humanização,
por meio da qual o ser humano se torna consciente da sua existência individual e no social também. É importante que os alunos compreendam o sentir do fazer artístico, ou seja, entenda que as suas experiências de desenhar, cantar, fotografar, filmar, dramatizar, né, mostram a sua compreensão do mundo, tudo aquilo que eles consideram importante, que absorve culturalmente dos seus pares. Nas aulas de fotografia, os estudantes vivenciam intensamente o processo artístico, né? Acionando e evoluindo seus modos de fazer técnico, de compreensão imaginativa e da sua própria expressividade, né? Considerando que a fotografia está presente no cotidiano dos alunos, assim como a utilização da imagem fotográfica, como eu falei, principalmente da fotografia mobile, está intimamente relacionada ao registro de um momento e à caracterização de um tempo, sendo o ato fotográfico um recorte deste mundo, né, que expressa valores, referências, redicionamento desse olhar, do foco. Esse é o principal objetivo do projeto, redefinir essa história. O projeto integra, né, a fotografia no currículo escolar com uma nova percepção do uso celular, fazendo uma reflexão como esta e outras tecnologias podem auxiliar nas atividades pedagógicas, tornando a aprendizagem, né, mais prazerosa, já que o celular tem sido parte integrante do dia a dia dos alunos. Identificar novas experiências, ampliar o modo de fazer arte e instigar o aluno a ter um olhar mais atento ao enquadramento, à estética, à composição, né, a preocupação em buscar o melhor ângulo, buscar o que é belo, possibilita a captura de imagem de uma forma mais técnica. E essa percepção nova dele, para o aluno, ele vai trazer para a prova, para os trabalhos, para todo o material escolar, até o estético da sala de aula, o físico. Nesse processo de aprendizagem, a fotografia não é um produto final do projeto, mas a observação, a análise, o estudo da imagem, o estudo da foto e as interferências que o aluno produzirá a partir dela, o que é mais significativo, contribuindo para o seu desenvolvimento cognitivo e afetivo. Esse projeto tem como objetivo criar possibilidades e alternativas em que os alunos exercitem novas formas de olhar o mundo e se questionem sobre a realidade da qual fazem parte. Entende o ato fotográfico como uma das formas de expressão humana, que retrata não só as verdades e desejos pessoais, mas as transformações pelas quais a humanidade passa. A arte na educação, quanto maior for o contato do aluno com a arte, né, maior será o desenvolvimento estético, o seu conhecimento sensível, né, visa aprimorar e refinar todos os sentidos. A nossa formação se divide em duas partes, a educação de habilidades e a educação de sensibilidades. Sem educação das sensibilidades, todas as habilidades são tolas, porque você fica engessado, não tem sentido. A arte, com seus conhecimentos, tem por seu ponto de partida, né, para superar novas percepções, novos olhares sobre o mundo, construindo um processo de humanização do homem e da sociedade. A comunicação com as pessoas não se dá somente com as palavras. Muito do que conhecemos hoje se obtém dos mais diferentes povos e civilização. São através das imagens, né, de sua interpretação e compreensão que entendemos o mundo, assim como a subjetividade e a sensibilidade que compõem a humanidade. Lembra das pinturas rupestres? São informações em forma de imagem há muito tempo. No cotidiano, as imagens são impostas pela mídia, vendendo produtos, enviando ideias, né, ditando comportamento. As tecnologias globalizadas de comunicação são as responsáveis pela divulgação da maioria das imagens. Por meio delas que se constrói uma sociedade e se transforma opiniões. Na nossa sociedade globalizada, a imagem ocupa um espaço considerável no cotidiano do homem contemporâneo e passa a exigir uma determinada atenção, um olhar diferenciado que critica, opina e interpreta. A todo momento, a imagem se faz presente no processo de aprendizagem. O ver a imagem tem que ser substituído pelo analisar, sentir, interpretar, uma relação da imagem com o contexto de espectador, crítico, interessado e informado. A implementação de toda essa história inicia-se com a apresentação do projeto para os professores, funcionários, equipe pedagógica nas escolas. Esse trabalho envolve uma pesquisa e ação sobre a fotografia, enquanto linguagem visual e o impacto, né, da imagem fotográfica na escola e na sua comunidade. Utilizaremos alunos com celulares e fica definida essa ação para a aplicação do projeto. No primeiro momento,
uma explanação sobre o projeto para que os alunos também tenham conhecimento, né, de como tudo vai acontecer e quais os objetivos pretendemos alcançar. O projeto de implementação será dividido em 3 unidades, da seguinte forma: unidade 1, a linguagem e representação visual; unidade 2, a criação da fotografia e suas impressões; e a 3, a arte da composição fotográfica. As unidades representam diferentes atividades, utilizando a fotografia como ferramenta por meio de proposição, de conhecimento, de apreciação da prática para estimular a percepção visual dos alunos do ensino médio. Cada unidade foi subdividida visando aprimorar o conhecimento do ato fotográfico. A partir daí que trazemos, né, iremos trazer para os alunos, daí sim, uma forma mais condensada de tudo isso, mas muito mais objetiva e dividida nessas 3 etapas, como eu listei. Muitíssimo obrigado e até o projeto em prática.